Não é? Então eu quero, antes de mais nada, em nome aqui do nosso projeto, da AMPF, né? Na figura da doutora Fabíola, e cumprimentar a todos, dizer a nossa alegria de tê-los aqui, né? Perseverando nesse projeto. A gente sabe que não é fácil, né? Domingo à tarde, com todas as nossas atribuições, estarmos aqui. Então, recebam o nosso abraço fraterno e que possamos nos irmanar nesse sentimento de alegria, nesse sentimento de gratidão por estarmos aqui estudando, né? E que a gente possa, então, ter hoje uma tarde produtiva, uma tarde de aprendizado para nós todos. Nós vamos hoje ler uma mensagem do livro Fonte Viva, que eu e a Camila estávamos fazendo a preparação antes, e caiu uma mensagem. Mas foi uma mensagem tão alinhada com o que vai ser tratado aqui hoje, que nós achamos por bem para atender, né, a solicitação da espiritualidade, trazer a mensagem para que a gente possa harmonizar. Então é a lição 54 do Fonte Viva. Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons, e eu os mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que o ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação, a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem um dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Então, nos calou profundamente, não é? Quando ele diz cultura e santificação.
Não é o que nós estamos fazendo aqui, não é? Buscando conhecimento, mas não apenas para que esse conhecimento figure nas nossas instâncias intelectuais, nas nossas bibliotecas, não é? Servindo para que possamos, então, em diálogos, ou até mesmo duelos verbais, né? Colocarmos. Não. O conhecimento é para que possamos nos transformar, como o nosso projeto traz, essa jornada ascensional. Nós todos estamos nela, né? Matriculados nela. Então, o benfeitor foi realmente muito feliz e essa mensagem cabe muito bem ao que estamos fazendo hoje, né? Buscando aprimorar os nossos melhores dons para que eles nos sirvam de bússola segura na nossa transformação moral, na nossa reforma moral, na nossa reforma íntima. Hoje seguiremos com o estudo do chakra básico, a Fabíola, que será facilitadora, e antes eu gostaria de convidar um de vocês para a nossa prece inicial. Quem gostaria de fazer a prece, uma prece simples, preparando o nosso ambiente? Posso fazer? Sim. Aqui? Como a gente está filmando, não é? Fica à vontade. Acho que dá para ouvir aqui, né? Cadê o microfone que está gravando? Vamos lá, peço a todos que fechem os olhos. Já que estamos nessa jornada de conhecimento dos nossos centros de força, nossos chakras, peço a todos que se concentrem nesse instante, se desliguem de suas questões de ordem externa. Vamos procurar nos concentrar nesse maravilhoso instante em que nos achamos, nesse privilégio, esse banquete que o tempo nos proporciona. Procure ouvir a voz do seu coração, se conectando no seu mais íntimo ser. Coloque em sua tela mental algo que a cromoterapia nos orienta bem. Visualize na horizontal, pela horizontal nossa visão ficou mais ampla, através da cor que mais te apraz nesse instante. Crie uma relação de proximidade nesse instante, nesse momento, procurando uma profunda intimidade com essa cor que você avalializou na sua tela mental. Mais uma vez, prestem atenção à voz do seu coração. Inspire e expire. Deus de amor e de alegria, agradecemos a Ti pela oportunidade do dom da vida. Mestre Jesus, poeta maior de todos os tempos, nosso querido Rabi Gabinete, agradecemos por vivermos sobre a égide do Teu maior poema, que é o poema do Pai Nosso. E assim, mais uma vez, como forma de manifestação do nosso profundo agradecimento por estarmos aqui nessa jornada do conhecimento, buscando trazer para nós uma aproximação minimamente necessária dos conhecimentos que corpo que não nos é dado como existente na cultura ocidental, que assim
possamos, a cada vez que nos reunimos aqui, agregar semente por semente, conteúdo por conteúdo, para que possamos um dia nos sentir habilitados para darmos prosseguimento a essa jornada da existência. E assim convidar a todos que em silêncio, como forma de agradecimento, profira do fundo de sua alma a oração que mais lhe apraz, ou um poema, um verso, uma mensagem, Ave Maria, prece de Cáritas, Pai Nosso, um poema do seu poeta mais preferido, do Gibran, Drummond, Tom Zé, ou seu mesmo, aquele que se escreveu e deixou no fundo da vida. Mais uma vez agradeço pela oportunidade desse encontro, desse contato, desse compartilhamento, dessa emoção. Abram os olhos e voltem a atenção para o ambiente. Gratidão. Boa tarde a todos. Uma alegria, como diz a Débora, estarmos aqui mais uma vez. E é curioso como o tempo passa rápido, né? Mês passado estamos aqui, né? No mês estamos aqui novamente. E nós agradecemos, né, a Deus pelo que tão bem falado na oração, porque a gente forma esse campo. Né? E esse campo em que nós, imersos, podemos sentir esse fluido cósmico universal através da nossa respiração, né? E absorvermos essa parte linda, né? De sol, de luz, tudo de maravilhoso que Deus tem para nós. Então, muito bom estar aqui mais uma vez. Estou achando que isso aqui está um pouquinho. Talvez eu falasse mais, vou falar mais alto. Depois, se a gravação ficar, a gente. Os técnicos nos perdoem. Vamos tentar falar mais alto para ficar sem liberação, né? Então, meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao chakra básico que nós começamos no último encontro. A ideia é que nós façamos por chakra 2 encontros, para que a gente possa explorar os seus aspectos e assim a gente vai caminhando até o final desse ano. Vamos verificar se está tudo ok. Aqui mais uma vez, para lembrar aqueles que muitos estão chegando pela primeira vez, nós somos da Associação Médica Espírita do Distrito Federal, que foi fundada em 2007, portanto nós temos 17 anos, aqui gente dessa casa, que nos acolheu desde os primeiros momentos, através da doutora Marlene Nobre, quando ela veio aqui em Brasília, fazer uma palestra no Salão José de Menezes, e convidou os médicos que estavam na palestra para que pudesse começar esse núcleo de estudo e o movimento médico espírita aqui em Brasília, na ocasião. Então, a gente sempre agradece a essa servidora do Cristo, porque ela foi uma grande batalhadora desse aspecto de unir a ciência, a espiritualidade dentro da visão médica espírita. E aqui a gente sempre traz um livro que foi feito pela Associação Médica do Brasil, a editora, sobre a doutora Marlene e o Ideal Médico Espírita. É interessante que ele vai contando um pouco essa história e todo esse programa que ela desenvolveu. Hoje nós somos quase 72 associações médicas espíritas em todo o Brasil e também internacional. E aí nós temos o chakra básico, a parte 2. Vocês se lembram do nosso chakra básico? Ele tem essa estrutura que o formata, né, que o define.
e ele chama de Muladhara, significando raiz, significando fundamento e base. Como nós falamos nesse estudo, nós estamos começando exatamente dessa base para que nós possamos ir ascensionando nesse estudo. E aqui, uma outra, é muito interessante, porque como nós estamos falando de chakras, que sânscrito quer dizer roda, isso aí é um conhecimento milenar, mais de 5.000 anos através dos Vedas, né, das medicinas tradicionais. Então, a gente trazendo, então a gente tem muitas informações, e uma das informações que a gente tem, que a gente demonstra é que tem vários tipos de formas de mostrar esses chakras, né? E uma das figuras que eu achei bem interessante é exatamente essa, porque ela mostra como que é a visão desse chakra do ponto de vista do nosso corpo espiritual, em que eles têm esse formato, né, fusiforme, em que, como nós aprendemos nos últimos encontros, eles são verdadeiros fulcros energéticos, como diz André Luiz, mas que são transformadores. Nós lembramos que nós estamos diante de uma imensidão de mundo de energia, e para que pudesse essa manifestação orgânica, física, estar aqui conosco como nós estamos hoje, era necessário que houvesse uma transformação dessa energia para que ela pudesse então se manifestar. Diante disso, a gente vai passar agora. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores.
Então, interessante, né? Vemos o movimento dinâmico de como ocorre essa ligação entre os vários chakras ou centros de força. Vocês perceberam que eles têm cor, como nós já estudamos, né? Eles têm um som, eles têm uma frequência vibratória, dependendo do nível do qual nós estamos falando. E aqui a gente percebeu que eles então têm estruturas microculturais, que são aquelas que vão dar uma característica como se fossem canais de comunicação. E que eles têm essa forma, essa formatação funilar. Por quê? Porque é como se fosse a questão da vibração, da energia, que nós estamos pensando em como nós aprendemos, de um espaço-tempo positivo para um espaço-tempo negativo, segundo o Dr. Tyler. E com isso precisamos de ter essa emissão da energia, de um lado para o outro. Aqui existe a comunicação bidirecional. E a partir disso aí, a gente vai de novo tentando recordar que aqui nós estamos falando do quê? Exatamente do nosso corpo perispiritual, da nossa túnica eletromagnética, aonde os chakras estão inseridos. E para que nós possamos agora tentar imaginar como seria essa comunicação entre o princípio inteligente individualizado, que somos nós, na nossa versão atual, nominal, até chegarmos a uma expressão do corpo físico. Hoje, a ciência está cada vez mais avançando para estudar, através da mecânica quântica, diversos mecanismos e ferramentas que possam nos explicar daquilo que sai além daquilo que nós vimos, daquilo que nós podemos medir, pesar. Então, nós estamos falando hoje de sair de algo extremamente estabilizado na matéria, né, que a matéria é energia coagulada, para ir para um lado mais sutil. A ciência hoje começa a falar sobre espiritualidade e a sua implicação na saúde, mas ainda há muito que avançar, porque à medida que for entendendo como funciona a fisiologia transdimensional e como que há essa correlação entre a nossa célula perispiritual, o nosso órgão perispiritual e a sua manifestação física, é que as coisas poderão avançar. Porque como nós vamos ver, quando nós estamos aqui na proposta de estudarmos os chakras, o centro de força, é para entendermos que ele não é só a questão fisiológica, como a gente viu. Ele é muito mais. Ele tem um aspecto e uma função do ponto de vista psicoemocional, um ponto de vista espiritual, e ele também traz a nossa identidade, né? Porque a gente vai perceber que é através do conhecimento desses várias funções desses chakras é que a gente vai entender na nossa jornada atual o que nós precisamos de ajustar, o que precisamos de melhorar do ponto de vista moral, emocional, para que a gente possa fazer com que essa nossa jornada aqui seja realmente algo que possa fazer uma diferença em nós como seres imortais. Então essa é a ideia de que nós trazemos para que a gente possa estudar de como que se daria, então, do princípio inteligente até o corpo físico, através dessa cascata de energia que chegaria, então, ao corpo físico. Vocês têm alguma ideia de como isso poderia se dar? Nós vimos que, do ponto de vista dos fluxos energéticos, existe, já André Luiz nos fala, que ele nos dá aqui a especialização celular de cada um dos sistemas orgânicos. Então, e hoje a gente sabe muito em relação à medicina mente-corpo, que tudo está devidamente integrado. Então, vamos lá, vamos começar a pensar sobre isso. Aqui nós trazemos do livro
da alma ao corpo físico, do Décio Yang, que é o presidente da AME Mato Grosso do Sul, ele, no livro, ele tem um capítulo que ele fala da fisiologia transdimensional e ele nos traz uma hipótese para como que poderia se dar essa cascata energética para que saia do supraluminal ou etérico até a condição motora, que é a nossa ação no mundo. Então passaria do supraluminal ou etérico, passando pelo elétrico na sua dimensão quântica, na sua dimensão analógica, na sua dimensão digital, e passaria depois para efetivar através das nossas funções motoras. Então há uma cascata, essa é a proposta, há uma cascata de decaimento dessa energia para que possa então se manifestar. E aí ele nos traz, dentro dessa hipótese, que a partir do princípio inteligente individualizado, que é mais do que isso, somos nós como espíritos, com a sua individualidade, com a sua bagagem, com tudo aquilo que nós já conquistamos em várias encarnações. Então, a partir desse princípio inteligente, né, a gente então estaria dentro do nosso já corpo, que se for soma ao corpo, a gente vai entrando primeiro no corpo mental. Esse corpo mental é aquele que vai organizar toda a nossa corpo psicossoma ou o nosso corpo perispirítico, através do campo biomórfico ou MOB, segundo o Dr. Hernani Guimarães, que hoje a gente já vê alguns cientistas que estudam os campos morfogenéticos, que são exatamente como Rupert Sheldrake, que fala sobre isso, que existe um campo que se forma antes da formação da própria matéria. Então, nesse campo, como o Dr. Hernani fala, esse campo biomórfico ou MOB, ele, a partir dali, ele vai nos trazer, a partir desse campo, esse campo, então, ele vai, através dos centros de forças ou chakras, chegando aos nadis, que são aqueles verdadeiros, como se fossem verdadeiros ramificações muito sutis, mais ainda sutis do que o próprio componente dos meridianos acupunturais. E a partir dele nós chegaríamos aos microtúbulos, que são estruturas e organelas que fazem parte das nossas células. Porque, como diz ali o vídeo, e como a gente aprende também, André Luiz nos fala, que cada uma célula, ela é um princípio inteligente, ele é um animal que está domesticado de acordo com aquilo que nós comandamos. Então, nós imaginamos cada célula do nosso corpo como um motor que está em profundo funcionamento. Então, no decaimento dessas energias, a partir do princípio inteligente individualizado, nós vamos chegar a partir do corpo mental, do campo biomórfico, dos centros de força e chakras, dos nadis, dos meridianos acupunturais, até essas organelas, como nós veremos, que são os microtúbulos, que são fundamentais na questão da transição de informação, do campo informacional que vem lá do nosso princípio inteligente. Nós vimos que tem que haver uma interface físico-etérica para que isso possa se manifestar. Então, nós temos, nessa interface físico-etérica, nós temos nosso duplo etérico, nós temos os meridianos acupunturais, nós temos os nadis, nós temos o sistema nervoso, que é onde há aquela, vamos dizer, fixação, por exemplo, do perispírito, né? Nesse sistema nervoso que está mais vinculado. Depois nós temos o sistema endócrino, o sistema imunológico. Então, todos eles traduzem essa interface físico-etérica. E aí, olha só que interessante. A partir do momento que a gente está falando aqui dos microtúbulos, que como vocês viram naquela animação, os chakras são formados, né? Tem formação dos microtúbulos. E nós temos os nossos microtúbulos formados por polímeros de proteínas dentro das nossas células. E
eles são parte do citoesqueleto das células eucariontes, ou seja, das células que têm núcleo. E ele é uma dos componentes, porque a gente tem outros componentes, tem os filamentos intermediários, tem o filamento de actina e tem os microtúbulos. E quando nós vemos uma foto em microscopia eletrônica, nós vamos ver que dentro da célula existe uma grande rede de estruturação para que essa célula possa, então, se estabilizar. E dentro dessa rede, nós temos os microtúbulos que, como os próprios estudos hoje mostram, que o microtúbulo, como eu falei, ele é formado através de um sistema de polimerização de proteínas chamadas tubulinas, que tem uma formação helicoidal dentro do citoplasma. Ele, como diz o nosso amigo, né, colega Dr. Décio, esses microtúbulos dentro do sistema nervoso é a via de comando primordial, consciente e subconsciente, do princípio inteligente sobre o corpo físico, a partir dos seus microtúbulos, funcionando como amplificadores do sinal quântico oriundo da alma. Então, é campo informacional que vem do princípio inteligente e vai vindo até chegar daqueles microtúbulos das várias energias e vibrações dos nossos chakras, para que possa passar a informação de um lado para o outro. E dentro das células nós temos essas estruturas que são os microtúbulos também, que fazem esse papel. Não só isso, mas existem também proteínas que são associadas a esses microtúbulos, que são responsáveis, por exemplo, de fazer o transporte de uma série de substâncias dentro da célula, além de uma série de outras funções. Então vocês observam que devagarzinho a ciência vai chegando a uma complementação de tudo aquilo que André Luiz já nos falava há tanto tempo, né? E que as pesquisas cada vez mais vão chegar. E a gente percebe, a gente falou também em outras ocasiões, a importância da epigenética. Que a epigenética vai ser aquele campo, né, que vai, vamos dizer assim, de certa forma, influenciar a nossa estruturação e aquilo que nós pensamos. Por quê? Porque as células, elas sofrem influência do ambiente onde elas estão, tanto do ambiente físico, quanto também dos impulsos e estímulos de ordem interna. E como já dizia André Luiz, que todo esse processo de comunicação é a partir do citoplasma, e isso foi depois demonstrado, depois de muitos anos, que é exatamente isso. Então vocês imaginam uma célula trabalhando com todas essas campos informacionais para trazer aquilo que a mente, aquilo que o espírito, aquilo que pensamos e desejamos. É fantástico isso, né? E a gente percebe, então, que há, como eu falei, essa unidirecionalidade, quer dizer, bidirecionalidade entre aquilo que vem do princípio inteligente do nosso espírito para a expressão do corpo físico e as informações, os estímulos dos ambientes externos para chegar também à nossa célula mais íntima, à nossa essência divina. E aí, não podemos deixar de dizer, né, de citar mais uma vez, a ligação entre o pensamento e o nosso psicossoma, que é exatamente o nosso corpo espiritual. São dois mundos. André Luiz já nos fala que o governo mental opera uma impulsão mecânica sobre o pericelular, modulando o funcionamento do sistema nervoso e das diversas glândulas como a pineal, a hipófise, a tireoide, gônadas e adrenais. As células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, comunicam-se umas às outras sobre o fluxo espiritual que mantém a coesão umas com as outras. Então, André Luiz já nos mostra que existe um impulso mental que chega até as células e que permite que haja essa coesão entre todas. Então, a gente vai mais uma vez reforçar. O nosso sistema nervoso é aquele sistema em que
que vai fazer, vamos dizer assim, os pontos de fixação do nosso perispírito, através das várias estruturas que ele tem, desde a fossa rondoide até esses microtubos, que é o campo informacional que dá mente para chegar à nossa expressão no corpo físico. E aí, voltando aqui ao nosso chakra básico, que é o nosso Muladhara, a gente lembra que ele está localizado bem na base da nossa coluna, né? E ele está relacionado ao plexo coxígeo ou pélvico. E que as correlações físicas desse chakra básico são as glândulas suprarrenais, o ânus, o intestino e os ossos. E nós também falamos que a partir desse chakra básico, que é chamado raiz, ele é o nosso humus, né? Que é aquele que nos dá a nossa verdadeira capacidade de estarmos aqui na Terra, de enraizarmos. Por isso que vem de humus, né? Da nossa humanidade, porque é através da expressão desse chakra que a gente tem, vamos dizer assim, o nosso assentamento aqui na matéria, com a função que ele nos traz. Olha aqui, porque qual é a função que a gente já está falando? A estruturação na matéria, através dos ossos. Nós vimos que podem acontecer desequilíbrios, né? Nesses chakras, que podem levar ao hiperfuncionamento, ao hipofuncionamento e aos desequilíbrios orgânicos relacionados a isso. Mas, como a gente também sabe, cada um dos chakras ou centros de força tem a sua correspondência a um plexo nervoso e a uma glândula. E aqui, no caso, esse aqui, nós temos a glândula suprarrenal. E a glândula suprarrenal, como nós vamos ver, é aquela que está relacionada à nossa luz de fuga. Então, o Muladhara é a nossa raiz. É aquilo que nos dá a ideia de casa, de sobrevivência, elemento terra. O senso de realidade essencial relacionado a esse chakra é o que? A segurança. Então, por isso que nós falamos assim, 4 pontos cardeais, né? Vocês já perceberam que a forma do Muladhara é quadrada, né? Então, isso nos faz uma delimitação de espaço, que é exatamente nos sentimos seguros, nos sentimos dentro de um espaço em que a gente possa sentir-se ali, né, acolhido, né? E olha que interessante, ele tem a ver com uma segurança essencial, né? Agora vocês imaginam o que aconteceu quando nós ficamos para o sul. De uma hora para outra, milhares de pessoas desalojados, desabrigados, que perdem, do ponto de vista físico, a sua casa. Imagine a força moral de um povo para que possa superar essa questão. Porque para nós, o quanto é importante nos sentirmos seguros dentro do nosso espaço. Então, por isso que esse episódio a gente não pode deixar esquecido diante desse chakra que nós estamos aqui refletindo, a importância de perceber que é necessário que haja uma força moral, uma estruturação individual muito grande para que possa superar essa dificuldade. Porque de uma hora para outra a pessoa não tem aquilo que é aquelas condições da sua sobrevivência, que é algo que a gente preza tanto. Então, só para a gente poder trazer essa reflexão, porque um mês para o outro, como já mudou, né, a realidade dos acontecimentos, daquilo que nós vivenciamos. Então, que a gente possa lembrar disso. Mas, vou falar uma coisa assim, você está falando que a mente está tão assim, sabe? Você falou assim, eu pensei, na energia. Sim. Tudo bem, pode, nós duas aqui, você pode ter perdido por algum tempo suas energias, elas podem ter baixado, mas digamos que não é que eu seja melhor que você, eu consegui se curar. Então, entre essas catástrofes, eu acho que a gente, aqueles que conseguem, tem essa determinação, ele vai transferindo essa energia e ela vai se reverberando, e ela vai se instalando. E aquilo
chakra, ele vai e Isso. explode no bom. Sim. Vem, e a força vem e transmuta, e eu acho que isso vai acontecer Sim. em qualquer parte do mundo, Em qualquer depende parte de do mundo. nós. Exato. Isso pode ser no Nordeste, Claro. as guerras, tudo depende das energias que ela está falando. Ela é que vai transmutar, e isso a gente vai passando. É como se eu tocar nela, e a energia, né? Aham. Como é que é seu nome? É Kátia. Kátia, Você tá falando obrigada por trazer isso, porque a gente está percebendo, quem está acompanhando, a questão da força do amor daquele povo, da cooperação, e o quanto que eles estão conseguindo se reestruturando devagar, pela força do trabalho, pela força do amor, por tudo isso que nós estamos vendo ali. Então, obrigada por trazer isso. Mas é exatamente isso, a gente perceber que nós somos nosso próprio lar. Exato. Nós somos o nosso próprio lar, no final das contas, né? Então, o quanto que isso é bom para a gente trazer essa reflexão. Mas, como nós vamos aprender, e aí nós vamos lembrar, mais uma vez, que o chakra básico, ele está ligado à glândula suprarrenal, como o próprio nome diz, ela está acima do rim, como se fosse um chapéuzinho. E essa glândula, ela é responsável pela liberação da adrenalina no momento necessário de luta e fuga, no primeiro momento, nas condições de estresse que todos nós estamos submetidos no nosso dia a dia, e também a formação do cortisol, né? E ainda de uma outra função importante através do hormônio chamado aldosterona, do equilíbrio básico entre o sódio e o potássio. Então vocês veem que é tudo interligado. E é necessário que tenhamos essa instância fisiológica para nos colocar diante das ameaças, né? Porque nós vamos entender que nós estamos submetidos a uma série de desafios estressores na nossa vida. Nós vamos observar que os eventos da vida, casamento, morte, estresse ambiental, trabalho, família, sociedade, as diferenças individuais, cada um com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, as reações comportamentais, o estilo de vida, exercícios, apoio social, ou seja, existem muitos fatores estressores, mas que a partir do momento que esse estresse é percebido, né, nós vamos ter uma resposta funcional, que é de luta, ou fuga, ou de adaptação. E nós vimos que nesse chakra, nós temos também as respostas, quer dizer, a partir do momento desses estímulos, nós vamos ter no nosso organismo, na reação de luta e fuga, vários tipos de resposta, em vários sistemas. A resposta neurológica, a resposta endócrina, com que, se nós estamos diante de uma ameaça, nós temos que ter acúmulo de energia através da formação da glicose, nossa pupila dilata, nosso coração dispara, a gente tem uma necessidade de olhar se temos diante de um perigo, o que nós temos que fazer, como temos que agir, a circulação tem que aumentar para a periferia para que a gente possa correr. Então, assim, é algo que é uma instância fundamental da nossa vida. Só que o grande problema é que hoje nós estamos diante desse estresse continuamente. Por quê? Porque quando nós não estamos diante de os animais são assim, né? Quando eles estão diante de uma ameaça, eles fazem essa reação, mas logo depois, passou a ameaça, seguem a vida. E nós hoje imaginamos estresse. Nós complicamos as questões, porque mesmo que elas não aconteçam, nós estamos ali estimulando. Então vocês imaginam o quanto que a sociedade hoje é doente em relação a isso. Porque nós estamos ativando e hiperexcitando cada vez mais esse sistema luta-fuga, com coisas que são necessárias e com coisas que são desnecessárias, que muitas vezes nem irão acontecer. E é essa instância que a gente está falando em relação ao chakra básico.
É essa a instância da gente ter a nossa percepção, para que a gente possa entender o que é real, o momento que eu tenho que sim utilizar esses recursos e o momento que eu não tenho que utilizar esse recurso. E exatamente para a gente aprender a lidar com isso, que a gente tem ferramentas, né, que podem nos ajudar a não ficarmos ativando continuamente esse sistema. Por quê? Nós saímos depois daquele sistema da adrenalina e depois vem o cortisol, que vai frear a ação da adrenalina, mas o cortisol tem várias ações no nosso organismo. E uma delas, ele vai provocar um processo inflamatório crônico, daí as várias doenças que a gente vê hoje, né? Doenças cardiovasculares, todo mundo fala, você está com o corpo inflamado, hoje é muito comum ir ao médico, né? E fala, nossa, você tem uma alimentação que é pró-inflamatória, você está... Por quê? Porque nós estamos exatamente desequilibrando um sistema nosso. E nós temos que aprender a lidar com as ferramentas para que possamos minimizar esses reflexos. Isso é natural. Isso aqui não é para que a gente não tenha estresse. O estresse, ele é uma motivação para que a gente possa avançar. Mas é preciso que a gente comece a pensar e refletir. Será necessário toda essa minha reação diante desse desafio que a Deus me impõe? E aí, olha só que interessante. Saindo dessa questão fisiológica e indo para o estudo dos nossos centros de força ou chakras, Dr. Sérgio Lopes, ele nos fala no Cérebro Triuno que esses níveis energéticos dos chakras no campo perispiritual estão intimamente vinculados com as possibilidades ético-morais do espírito encarnado em evolução. Então, nós estamos percebendo que quando nós estudamos os centros de força, os chakras, sob a perspectiva do espírito imortal, nós estamos indo além das questões psicoemocionais e das questões relacionadas à fisiologia orgânica. Nós estamos falando de uma instância que nos cabe refletir com espíritos imortais, porque é através vamos dizer assim, desses códigos divinos que nós vamos entender qual é a nossa tarefa e o que eu tenho que aprender nessa instância da minha vida. Por isso que é interessante nós estudarmos as vinculações dos centros de força com o psiquismo e com as suas determinadas funções morais, porque aí nós estamos profundamente nos penetrando dentro de todo o ensinamento da doutrina espírita, que nos coloca a necessidade imperiosa da educação moral para nossas vidas. E como que através dessa manifestação dessas emoções e desses sentimentos em cada um dos nossos centros de força, o que devemos desenvolver para que a gente possa reequilibrá-lo e aprender com essa lição. E aí, a gente colocou lá, antes de começarmos, né, que qual seria a lei moral ligada primordialmente a esse nível? Qual seria a lei moral ligada a esse nível de conhecimento? É a lei de conservação, exatamente. A lei de conservação é uma das 10 leis morais que está na parte terceira do Livro dos Espíritos. E é importante, por que Deus nos deu a lei de conservação? É para que a gente pudesse ficar aqui na Terra, né? Porque vocês imaginam se nós não tivéssemos uma lei natural que nos colocasse para ficar e para nos proteger, para nos defender dos perigos, né, reais aqui da nossa expressão física, provavelmente a gente não ficaria, né? Não é muito fácil quando está diante de um desafio, nossa, eu não quero passar por isso, né? Chega a ponto de tantos irmãos que em desespero, e por não ter essa conexão profunda em si, por desespero, optam por interromper sua própria vida, sua estada aqui na Terra através do suicídio. Olha a gravidade que é quando nós não temos essas instâncias íntimas, profundas
devidamente ancoradas na nossa expressão física. Então, a lei de conservação, que é aquela que nos fala, o instinto de conservação, na pergunta 702, o instinto de conservação é uma lei da natureza? Qual a resposta dos espíritos? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico, noutros é racional. Olha a misericórdia de Deus e a sua perfeição. Ou seja, é necessário que tenhamos sim essa lei dentro de nós. E qual seria a finalidade? Na segunda pergunta, que é a pergunta 603, ele coloca duas finalidades. A resposta nos coloca duas finalidades: colaboração nos desígnios da providência, daí a nossa necessidade de viver. Olha que coisa mais linda a resposta dos espíritos: colaboração nos desígnios da previdência. Não é por acaso que a gente está aqui, e não é por acaso que Deus conta com cada um de nós. A nossa expressão física aqui, ela é única, ela é individual, mas ela é única, ela é individual e ela é única. E nós, se deixarmos de fazermos aquilo que nos compete dentro do nosso propósito, nós não vamos estar colaborando dentro dos desígnios da providência. Daí essa necessidade imperiosa de gostarmos de viver, de termos a gratidão pela vida, pela experiência aqui na Terra, para esse o quê? Para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprendizado. E o mais curioso é imaginarmos que essa versão que temos hoje é a nossa melhor versão, porque vocês imaginam os arquitetos divinos quantos e quantos milênios para poder ajustar as nossas necessidades de expressão física aqui na Terra. E nós temos na literatura espírita exemplos magníficos mostrando os arquitetos divinos que trabalham, os engenheiros que trabalham exatamente para produzir a nossa melhor versão. Porque tudo na nossa anatomia e fisiologia, nós que somos da área de saúde, a gente fica encantado. É absolutamente perfeito. É absolutamente perfeito. Nenhum homem é capaz de reproduzir com tanta perfeição a interligação de todos os sistemas e, acima de tudo, a forma com que eles funcionam para que a gente possa encontrar o nosso equilíbrio. Sim? Esse equilíbrio veio agora no capítulo 17, do Evangelho Sede Perfeito. O último item e o outro fala do equilíbrio. O corpo e do espírito. Exatamente. Maravilhoso, né? Então mostra essa questão, né, quando a gente está falando aqui profundamente, de estarmos em conexão. Por isso que é importante essa conexão com o que há de sagrado em nós. Porque se nós estivermos desconectados, a gente vai ter muita dificuldade de perceber essa maravilha em nós mesmos, né? Por isso que é interessante o estudo de todo esse campo de conhecimento, né? Obrigada, Ana, por trazer o Evangelho, que realmente nesse capítulo é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nós temos, né, uma outra forma, né, de trazer a imagem dos centros de força, os chakras, e aqui é o que nós estamos estudando, que é o nosso chakra básico, que é eu sou. Eu sou. Nossa segurança. Mas nossa segurança como? Né? Será que nós nos sentimos seguros diante da nossa vida, do lar em que nós chegamos, né? Dos pais que escolhemos? Olha que interessante nós trazermos também essa reflexão. Nós sabemos que nós estamos no lugar certo, no momento certo. Mas será que ao longo da nossa formação, desde pequenininhos, nós nos sentimos assim? Daí a importância da educação das crianças,
Daí a importância de estar presente, porque uma das coisas que o chakra básico nos alerta é para que nós foquemos no presente, para que nós possamos não ficar pensando excessivamente, com a preocupação excessiva, né, no futuro, gerando ansiedade, e nem ficarmos presos a determinadas questões do passado que não nos foquem no presente. E aí a importância da educação com toda a escuta ativa, compassiva, principalmente com nossas crianças, para que elas, desde a mais tenra idade, sintam-se pertencentes a esse universo, a essa terra e a essa família. Ah, mas se tivemos problemas nisso, também estava na nossa história. Mas que quando nós nos tornamos adultos, também somos responsáveis de cuidar da nossa criança interior. E aí trazermos para ela a segurança. Agora, deixa comigo. Agora eu já sei. Então isso é muito bonito, né? Nada está errado, está tudo certo. E a gente tem que só apenas entender o fluxo das coisas. E a gente trouxe, né? Do eu sou, dessa primeira instância do chakra básico, significa que é imprescindível sentir as leis divinas e a presença amorosa do Criador em nossa vida. É imprescindível sentir as leis divinas e a presença amorosa do Criador em nossa vida. O autor desse livro, que é o Dr. Alírio, que ele é do Mato Grosso, ele fala algo que eu acho muito interessante num livro que segue esses estudos. Ele fala que isso aqui, essa primeira instância, eu sou, é o despertar consciencial. É o despertar consciencial. É daqui que a gente parte para as demais instâncias da nossa existência. Se nós não tivermos com essa percepção e essa conexão muito intimamente assentada, enraizada em nós, nós teremos grandes dificuldades para enfrentar os desafios que a vida nos traz. Então, e aí eu fiquei refletindo o quanto que a grande maioria ainda das pessoas estão desconectadas dessas instâncias. Nós estamos aqui na busca do aprendizado, né? Mas a gente percebe o quanto que no dia a dia conhecemos pessoas, isso aí deixa para depois, isso aí, né? E a gente lembra que Jesus falava, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o demais será nos dado. Então vocês observam que não é algo que a gente está estudando para, não, isso aqui tudo é filosófico. Existe uma possibilidade concreta de refletirmos e utilizarmos a nossa vida. Porque quando nós estamos conectados a essa instância, somos capazes de passarmos pelas maiores dificuldades, maiores catástrofes como nossos irmãos. Mas nós temos um cerne, um enraizamento, algo que nos segura, que não deixa a gente fraquejar. Então, é o despertar consciencial. Que bom que nós estamos aqui procurando despertar consciencialmente essa conexão com o nosso Criador. E aí, nós vamos ver que esse centro de forças e chakras tem uma função moral e tem suas funções equilibradoras. Isso aqui nós vamos repetir ao longo de toda a nossa jornada. Porque, como vocês vão poder observar, que também é do livro Energia do Chakra, do Dr. Alírio, ele fala que o primeiro chakra, quando ele está em hipoatividade, gera o quê? A insegurança, medo de tudo e de todos. A insegurança existencial. Eu tenho medo. Muitas vezes me retraio para não me expor e, ao mesmo tempo, procuro sempre necessitar da aprovação dos outros para me autoafirmar. Então, essa é quando ele está hipoativo. Eu não desenvolver essa instância de uma forma segura para me sentir filha de Deus, estou aqui em aprendizado, mas eu sei que Deus é aquele Pai misericordioso que me ama e me ajuda a seguir os desafios da vida.
Então, quando nós estamos em hiperatividade, vem a insegurança. E quando a gente tem a hiperatividade desse chakra? É exatamente a chamada temeridade. É aquelas pessoas que falam, eu tenho vício em adrenalina, eu participo de esportes radicais, participo de rachas, gosto daquelas sensações de pular, de jumping. Estou falando que isso não possa ser feito. Eu gosto de muitas coisas, hoje em dia eu não faço mais assim, mas é importante a gente entender que tem pessoas que procuram isso de uma forma sistemática, viciosa. Então, será que essas pessoas elas têm apreço pela vida? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas você é muito corajoso, né? Mas você é corajoso demais, você faz isso, você faz aquilo. Será que no fundo, essa pessoa também não possa estar demonstrando algo de insegurança porque não tem uma valorização grande da sua própria vida? Se morrer, morreu. E eu acho curioso porque no dia a dia eu converso às vezes com determinados amigos que falam assim, eu fazia muita coisa radical, mas depois que eu tive filho, eu parei. Aí eu penso assim, cara, olha só, diante da responsabilidade de criar aquele filho, ele já se autopreserva, né? E é uma coisa boa, se ele quer, o filho educa até nesse momento, né? Então, assim, é para que nós possamos pensar, né? Que às vezes esse vício em adrenalina, buscando cada vez mais prazeres, e adrenalina mesmo. Aí vocês imaginam o que é você ficar hiperexcitando aquele sistema, né? Aquele sistema que nós falamos, psíquico, endócrino, que é no eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, o tempo todo soltando adrenalina. Hoje nós estamos vendo muitos jovens com hipertensão arterial. Por que será? Por quê? Porque muitas vezes não estão fazendo o devido trabalho de, sim, ter oportunidade de determinadas aventuras que possam ser seguras, vamos dizer assim, mas que não fiquem viciados, porque isso também mostra que não é coragem. Na verdade, é uma insegurança, é uma pessoa que fuga de si mesma e muitas vezes ela pode se colocar em risco. E aí, a gente vai ver que dentro desse estudo, quando nós estamos passando da parte física, da parte fisiológica, da função espiritual, nós vamos chegar na função moral. E o que nós temos qual é a lição que o chakra básico tem que nos trazer? Ele vai nos mostrar que as virtudes essenciais responsáveis pelo equilíbrio é a humildade e a mansidão. Humildade. Quando nós estudamos o Sermão da Montanha, cada um dos passos que Jesus nos ensinou, bem-aventurados os pobres em espírito, que é exatamente a questão da humildade. É a virtude essencial. Sem ela, a gente não ascende, a gente não sobe. A gente vai ficar rateando. Por quê? Porque a humildade aqui, no sentido de nos reconhecermos exatamente como somos. E no capítulo 24 do Pensamento e Vida, Emmanuel nos traz sobre a humildade. Depois vocês vão lá e leiam como lição de hoje para todos nós. Ele vai nos trazer as dimensões da humildade. E ele fala primeiro a humildade de reconhecermos diante desse universo incomensurável a nossa pequenez, diante dessa maravilha que é estarmos aqui e desse universo que nós conhecemos tão pouco ainda. Então, primeiro reconhecer isso. Numa segunda instância, que quando nós somos humildes, nós nos libertamos interiormente. O que é libertar interiormente? É colocar-nos exatamente onde nós temos que estar. Não acharmos que somos nem a mais e nem a menos. Exatamente ali. Que somos aprendizes. Que porque é uma pessoa que te fala, né, a postura que a gente vai ver, olha aqui. Quais são os sentimentos egóicos que estão contrapondo à humildade e mansidão? O orgulho e a rebeldia. Porque aquele que já se julga sabedor de tudo, ele não precisa, ele não sente necessidade de aprender. Então ele não tem liberdade interior, porque ele já se colocou como uma coisa.
Exatamente, como diz, né, o filósofo, sei que nada sei. Estou indo. Exatamente. Então, o fato de nós termos essa liberdade interior é algo fundamental. Sim, eu me reconheço que eu estou aqui para aprender. Vou aprender, né? Me abro para essa possibilidade. Isso já é algo que traz no sentido da humildade. E outra coisa também, quando nós não temos a humildade, no capítulo ele também nos coloca sobre isso, a gente produz uma tensão psíquica nessa túnica eletromagnética que é o nosso corpo perispiritual, e essa pressão psíquica que vai vir através de muitas vezes da cólera, da inveja, do orgulho, vai formando determinados enquistamentos que ele fala do sentimento. Enquistamento do sentimento que nada mais é do que bloqueio do fluxo natural das energias que nós temos que fazer circular nessa nossa corpo perispiritual através desses campos energéticos de força. Olha que interessante. E aí a gente vai ver que essas tensões psíquicas, com esses bloqueios e esses enquistamentos, vamos dizer assim, energéticos, vão fazer os adoecimentos, que num primeiro momento pode vir através de formações de quisto, de cistos. E num segundo momento pode até degenerar para uma doença maligna, uma neoplasia maligna. Então, olha como tudo está interligado. Ah, mas você está falando de humildade? Sim, está falando de humildade. Mas nessa instância de necessidades de aprendizado. Então, a gente vai perceber que aquele que não tem a humildade, muitas vezes a gente hoje vê na nossa sociedade ligado muito à vaidade intelectual, isso mostra grande maturidade emocional. Porque a gente está em aprendizado o tempo todo. Nós não sabemos, nós somos ainda muito aquém daquilo que nós ainda iremos alcançar. Então, o que nós pensamos, a gente fala assim, não, mas eu sou humilde, sim, sou humilde, né? Mas às vezes, até o fato da gente falar assim, nossa, eu tenho que melhorar, eu vou melhorar logo, nem que seja através de muitas lágrimas, isso aqui eu tenho que melhorar. Isso é terrível, porque isso é orgulho. Você entendeu? Olha só que interessante. Nós temos que ter muito cuidado dentro do movimento espírita, porque todo mundo quer chegar à ascensão, né, lá no coronário, numa puxada só. Não é assim? E nós temos que ter cuidado com isso, porque esse é um processo gradativo, é um processo que a gente tem que entender. Se nós não tivermos a humildade de entender que a imperfeição é natural na nossa condição evolutiva, então é o seguinte, olhar e falar, realmente, eu sou bem orgulhosa nesses aspectos, eu acho que eu tenho que melhorar isso, o que eu posso fazer? Eu vou procurar os caminhos. Mas isso é importante lembrarmos que a humildade que Jesus nos traz é aquilo que ele falava, né? Aprenda comigo, que sou humilde e manso de coração. Meu fardo é leve, né? Meu jugo é leve, meu fardo é suave. Ou seja, ele nos mostra um caminho. É necessário termos um pouco de relaxar em relação às nossas dificuldades e imperfeições. Mas é exatamente como a gente tem aprendido, né, no nosso outro trabalho. A emoção, ela é natural, ela é real, ela é importante. Mas o que nós fazemos da emoção? Da raiva, da alegria, da tristeza? É isso que é a instância de aprendizado que nós precisamos. E evidentemente que se nós temos orgulho e rebeldia, nós vamos ter grandes dificuldades de equilíbrio nesse nível energético dos nossos chakras. Porque vocês lembram um princípio inteligente que passa pelo corpo mental, chega lá nos microtúbulos, chega no microtubo da célula com uma informação, com um campo informacional da nossa mente. Então vocês imaginam o que pode levar às nossas dificuldades e desequilíbrios nesse nível energético. Então é importante nós pensarmos sobre isso. E para a gente já quase fechando, ele nos diz nesse livro que com a humildade a pessoa reconhece a sua pequenez e ao mesmo tempo a sua grandeza. Olha que maravilha isso, gente. Isso é maravilhoso, porque olha só, ele fala, nós somos pequenos como espíritos ignorantes convidados a evoluir.
mas nós somos grandes devido ao potencial do anjo que carregamos dentro de nós. Então, isso é maravilhoso. Nós devemos, como diz um texto que eu gosto muito de Joana de Anjos, ela fala assim: vamos nos amar com retidão. Nem superestimando, nem subestimando, com retidão. E aqui nós nos reconhecemos que somos capazes, como o próprio Emmanuel nos fala, existe um núcleo de saúde dentro de cada um de nós. Nesse núcleo de saúde existem os atributos divinos que estão em potencialidade dentro de nós. E é desses atributos que estão lá guardadinhos que nós devemos fazer eclodir através de quê? Através das ações do bem, através do autoaprimoramento, através da lição que nós vimos ali, que a Débora nos trouxe, né? Sobre a primeira lição que nós vimos ali hoje, ver com zelo, né? Aquela lição do Fonte Viva que a Ana nos trouxe hoje. Então vocês veem que está tudo interligado, né? E aí, gente, nós já estamos aqui para finalizar essa segunda parte. Nós temos vocês lembram aquelas frases, né? Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre isso no mês passado, para que a gente possa enraizar, nos colocar aqui na Terra, com as nossas necessidades que são fundamentais no nosso aprendizado. Mas nós também sabemos que para equilibrar o chakra básico é necessário comer alimentos ricos em proteínas e raízes, que tem a ver com o nosso humus, com a terra, né? E também, uma das coisas mais interessantes é andarmos descalço na terra. O fato de andarmos descalço na terra, nós já estamos exercitando essa nossa dimensão energética da nossa estada aqui na terra, eu sou, como uma dimensão e uma possibilidade preciosa e misericordiosa de Deus para todos nós. Então, para a gente já ir fechando, e depois vamos abrir para a pergunta, nós vamos pedir agora a Débora para a gente fazer aquele exercício daquelas frases, de afirmações, para que a gente possa sair desse encontro com o nosso chakra básico devidamente fortalecido. E aí a gente vai depois, logo em seguida, vai fazer a nossa finalização para a gente abrir para as perguntas, ok? Então vamos passar aqui para a Débora. Vamos exercitar então, meus amigos. Eu quero convidar a todos para que se levantem. Vamos nos levantar. Eu sou, né? Então vamos, aqueles que quiserem colocar as mãos, né? Então, se quiserem fechar os seus olhos. E nós vamos repetir: sinto-me seguro. Sinto-me seguro. O mundo é um local amigável. O mundo é um local amigável. Os meus pés estão firmes no chão. Os meus pés estão firmes no chão. Sinto-me bem enraizado. Sinto-me bem enraizado. Sou atento. Sou atento. Sou disciplinado. Sou disciplinado. Tenho e sempre terei o suficiente para viver bem. Tenho e sempre terei o suficiente para viver bem. Sou grato a todos os desafios e aprendizados que a vida me proporciona. Sou grata a todos os desafios e aprendizados que a vida me proporciona. Bom, meus amigos. Respire fundo, mentalizando um quadrado amarelo na base da coluna. Respire 3 vezes profundamente.
gente agora vai ter alguns minutinhos aí para alguma colocação, para a gente poder então depois finalizar. Como eu falei, hoje nós temos aqui a Asa. Aqueles que não tiverem ainda recebido as notificações, por favor, falem com ela, que ela vai colocar no grupo, tá? Do canal da MDF, aonde a gente se comunica, né? Mas então é isso, e daqui a pouco nós vamos fazer a nossa finalização, mas gostaríamos de abrir aqui para que vocês possam colocar alguma questão que queiram. Fabiola? Sim? Você explicou que nós temos os chakras que contêm estruturas tubulares. Eles não são físicos, são vistos por viventes. Sim. Porém, as células, as estruturas tubulares da célula, elas são vistas, né? Através do microscópio eletrônico. E essas estruturas tubulares dos chakras se conectam com as estruturas tubulares da célula. Sim. Isso é uma teoria. Sim, eu falei a hipótese que assim, já está só estudando. Isso não tem como não existe como a ciência ainda comprovar essa ligação. Existe. A ciência não trabalha com chakra. Sim, não. Mas o que a gente falou, existe hoje o estudo da mecânica quântica, existe um livro chamado Cérebro Quântico, do Dr. Santinova, que ele já coloca essas tubulinas, que a gente achava que era só parte do citoesqueleto da célula, como um campo informacional. Então, nós estamos falando aqui em campos informacionais. Se nós já estamos chegando às tubulinas para entender que elas têm umas funções muito além daquilo que se imaginava, aqueles de estruturação como citoesqueleto da célula, é sinal que daqui a pouco a gente vai alcançar isso. Evidentemente que provavelmente vai passar por conhecimento da mecânica quântica. Mas o que essa hipótese que é trazida aqui, e que diante desses conhecimentos que hoje se tem, né, de como funcionam essas questões das proteínas que são formadas a partir do comando, né, da célula, e essas proteínas elas se organizam espacialmente dependendo da necessidade, daquilo que é necessário que ela faça como função, Tudo dentro da célula. isso tudo dentro da célula, que vai formar aquela comunicação com as membranas de cada célula para poder fazer os encaixes necessários, as respostas que nós precisamos, nós estamos caminhando, entendeu? Essa hipótese que o Décio traz da alma do corpo físico é exatamente diante dessa estrutura que já se percebe, né, que há uma comunicação, um campo informacional que passa de um etérico ou supraluminal para algo um pouco mais elétrico e, como eu falei, quântico, digital, analógico e expressão motora. Então, uma cascata energética. Então, nós vamos chegar, eu acredito que a coisa vá num caminho. O interessante dos Vedas, com essa já teoria dos chakras, eles não tinham nenhuma ciência que pudesse comprovar isso. Mas eles intuíam, não sei como, né? Toda uma medicina baseada nessa parte energética. Exatamente. Se a medicina ocidental não tivesse distanciado tanto da oriental, nós não precisaríamos estar fazendo esse caminho de volta. Né? Isso já existia. Mas é interessante esse caminho de volta, porque você volta de uma outra forma, né? Talvez pudéssemos termos perdido, mas fomos comprovando aquilo que há 5.000 anos já se intuía. Né? É verdade. E é interessante porque são formas diferenciadas de avaliar. A medicina ocidental ela é muito baseada na estrutura, né? Naquele conhecimento mais anatômico funcional. Sim. A medicina oriental ela é baseada exatamente na medicina mais energética. Sim. Então você vê que a coisa está se começando hoje já se coloca dentro da medicina, né? Como eu estou falando, já está entrando a questão da espiritualidade, das enfermidades morais que são capazes de fazer respostas cardiovasculares diferenciadas, se você tem óleo, se você tem... Isso não se falava, né, Débora? A gente, quando fez medicina, há quase 40 anos atrás, sequer cogitava isso.
E hoje já se fala que o campo de pesquisa da medicina é o campo moral. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que eu quero mostrar é que, com o conhecimento da mecânica quântica, desses estudiosos dessa questão energética, acredito que sim, essa hipótese que ele está levantando, que tem bastante lógica, vamos dizer assim, eu acho que é bastante, é uma grande possibilidade de ser, um dia, devidamente comprovada, até com aparelhos que sejam sensíveis a esse campo, porque nós não temos ainda. Isso vai vir de lá para cá. Exatamente. Tem que estar tendo que encarnar pessoas que aprendem. Exatamente. Senão não vai fazer sentido. Exatamente. Então eu acho que é bem interessante, né? E é muito interessante que ele fala, que ele coloca no livro, né? Que essa é uma hipótese que ele também pode ter toda essa campo informacional num local, que não precisa de seguir toda essa cascata, dependendo do que você, né? O próprio processo aqui, falando intuitivo, é algo que passa, às vezes, nem passa por todos os circuitos neurais, porque já é algo que a alma sente no fundo, né? Então, isso aí, quer dizer, ele fala, uma coisa não descarta a outra. O conhecimento nosso da medicina ocidental, ele não vai ser desprezado porque você vai conhecer a medicina vibracional. Mas quando você chegar na medicina da alma, a medicina espiritual, você imagina que maravilha. Porque nós estamos aí caminhando, né? Eu acho interessante a gente pegar o gancho da colega ali. A gente se distanciou muito. A cultura ocidental nos tangenciou da cultura oriental, principalmente da linha da medicina ayurvédica. Sim. E aí o que a gente está estudando é exatamente isso. A gente está estudando um corpo invisível. Sim. Né? E tentando trazer as conexões que esse corpo invisível faz com o corpo visível. Né? Kardec, no livro dos médios, no item 826, ele fala, e eu fiz questão de separar aqui, enquanto o debate começou a surgir, ele diz assim, ó, possivelmente aos corpos inertes da Terra correspondem outros. Esses outros são esses que nós estamos vendo nesses chakras. Análogos, porém etéreos. Análogos, porém etéreos. No mundo invisível, de que a matéria condensada que forma os objetos pode ter uma parte quintessenciada pelos escapos do sentido. Então, nós, como kardecistas, estamos aqui, essa casa é uma casa essencialmente kardecista, então devemos nos orientar, nos agarrar com isso aqui como sendo uma realidade verdadeira. E por que a gente tem essa dificuldade de se conectar com essa realidade verdadeira? Por conta desse arrastamento que a gente sofreu. Os materialistas não conseguem entender isso como algo real, algo plausível de ser trabalhado, tangível. Os materialistas, nós, os espiritualistas pretensiosos que somos, já estamos aqui dando espaço. Obrigada, viu? Muito obrigada. Exatamente. Seria uma observação, mais um questionamento para você ampliar sobre o assunto, que me veio à mente a questão nossa espiritual do passe. Ele seria uma canalização energética que, quando o passista, no caso, está concedendo ali ao assistido, porque nós, muitas vezes, o passista, né, não sabemos exatamente qual seria a dificuldade daquele espírito. Então, podemos dizer que, espiritualmente, o que poderia ocorrer, acho que tem até um pouco, né, do Kardec falando sobre isso, eu fiquei com dúvida com relação ao ponto de vista do chakra, uma canalização que daí seria feita exatamente naquele chakra deficiente da pessoa. Seria todo esse etéreo que você falou, que viria condensado numa forma ali de cura, não é? Sim. Podemos dizer isso? É interessante, depois eu ponho aqui para a Débora também comentar, mas o passe, né, como ele é o grande manancial desse mundo, né, de fluido cósmico universal, de energias, que ali dentro da casa espírita
a gente tem a questão humana e a questão espiritual. E é evidentemente que os espíritos trabalham em cima desses fluxos energéticos porque eles estão ligados, como você viu, a um plexo nervoso, a uma glândula, e eles têm a capacidade de poder ajudar ao reequilíbrio disso aí. E André Luiz nos coloca que durante o sono, muitos dos nós encarnados, quando a gente exterioriza, né, o nosso campo de sensibilidade através dos chakras, muitos tratamentos espirituais ocorrem. Então, Débora, você quer ajudar? O passe espírita é uma força-tarefa que envolve a equipe espiritual, né, os trabalhadores dos recursos magnéticos do mundo espiritual, que Alexandre elenca lá no Missionários da Luz, com todas aquelas características, né? Completo domínio das emoções, acendrado amor pela humanidade, por aí vai. O trabalhador do passe, nós, né, que doamos naquele momento nosso fluido vital, e quanto mais estamos motivados pelo processo de transformação moral, melhor qualidade terá o nosso fluido vital a ser doado. Mas nós não podemos esquecer que o terceiro elo dessa força-tarefa é o assistido, que precisa querer. Então, os fluidos espirituais, né, derivados do fluido cósmico universal, manipulados pelos espíritos, isso é doado, agregado aos fluidos do médium e doado via perispírito, em primeira instância, centro coronário para o assistido. Se ele quiser o comando da mente do assistido, ele poderá pegar toda essa energia benfazeja e distribuí-la célula a célula do seu organismo. Kardec vai nos dizer que através do passe podemos substituir uma célula malsã por uma célula sã. Mas eu tenho que querer. A espiritualidade doa, o médium, munido da sua boa vontade, do seu processo, doa. Se o assistido quiser, ele faz proezas com aquela energia. Se não, ela fica onde está. Porque Deus não violenta o nosso livre-arbítrio. Assim como em todas as instâncias, também o passe só se dá. E pode sim ter uma melhora semelhante à cura, se o assistido quiser. Essa, através do perispírito, né? Então, os fluidos espirituais são doados primeiro para o médium, através do perispírito do médium, centro coronário, se distribui por todo, se agrega ao fluido vital e o médium, então, doa via perispírito do assistido. Essas energias só chegarão onde tem que chegar. E aí sim, se o assistido quiser, pela lei de sintonia, pela lei de atração, essa energia chegará até as vulnerabilidades dele. E aí, pela lei de merecimento, que é uma outra lei, haverá então melhora em maior ou menor grau. Obrigada. Pode estar aqui, Débora. Eu queria lembrar também que, desde tantos de pesquisas, estudos acadêmicos que acontecem, me lembrei aqui de inúmeros estudos que fazem da transmissão do pensamento, que às vezes é por forma de oração, mas recentemente eu li um que fala sobre o pensamento direcionado a pessoas, a grupo de pessoas adoecidas. Pesquisas de campo mesmo, essas pesquisas randomizadas, essas coisas todas. E tem uma série de estudos nesse campo que mostram a melhoria do grupo controle em relação ao grupo de amostra, né? Então, e o nosso pensamento, ele caminha, ele é energia, ele é transmitido. E ao chegar no nosso corpo, embora isso, a pesquisa não fale sobre isso, mas só fala do resultado das melhoras e das curas, inclusive, né? Mas é claro que este pensamento, que é a energia que está sendo conduzida da minha mente para o seu corpo,
E o seu corpo tem que ter um mecanismo de receber energeticamente. E aí entra estes microtúbulos, né, que você está falando, de toda essa... Como é que você falou? Eu achei bom esse nome, esqueci. Marcos? Não. Transformador quântico. Então, e aí, claro que o nosso corpo tem que ter um meio de receber isso, né? E é muito interessante a gente adentrar estes estudos dos chakras para a gente compreender também da onde é que advém. E se isso já é milenar, certamente, como espíritas que somos e conhecedores das múltiplas reencarnações, isso está sendo também herdado de culturas lá, mas essas culturas também foram recepcionadas por pessoas que vieram de outros mundos, de outras sabedorias, né? Tudo interligado. A gente sabe que se perdeu, mas estamos reencontrando este mundo aqui, né? Ocidental. Então, tudo tem uma lógica, né? De ser, embora a ciência aqui para a gente precise da comprovação, né? Então, mas enfim, tanta coisa para desafiar, né? A mente. Eu acho que é um cuidado também. Tudo que é novo, tudo que você volta, né? Isso é muito bonito, muito belo, né? Essa junção de pensamentos, de estudos, de pesquisas, porque você está ali, está rompendo algumas barreiras. E é ótimo, não é? É mudança do paradigma, né? Nós estamos passando de um paradigma materialista para o pós-materialista. Materialista não chegar, mas vai chegar lá, né? Essa é a nossa Eu acho destinação. que é levar mesmo ao conhecimento para a humanidade. Exatamente. Não importa se é isso ou aquilo, o que importa é, quando a gente assistir um filme, o que importa é o objetivo e chegar nele. Exato. E tá a recuperação do todo. Eu acho que isso é o mais importante. Ok. É mais como você falou, é maravilhoso. É o estudo. O Dr. Seba, ele parece que ele faz um estudo maravilhoso na USP. Eu sigo muito ele, fala na grande opinião. Então, é algo que está ali, nós estamos indo. E vamos E caminhar. como você falou, ele vai adentrando, gente, que eu acho que tem muita coisa. Muita coisa. Queridos, ó, já estamos finalizando, já estamos no nosso horário. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. E gostaríamos agora, para a gente poder fechar, vou ler um poema de Emmanuel, que fala ante o céu estrelado. Aqueles que quiserem se sentir confortável, fechem os olhos e a gente vai fazer a prece final, agradecendo a participação de todos. Ante o céu estrelado, Senhor, ante o céu estrelado, que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Conceda-nos, Pai, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram repouso nas profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão as tuas dádivas e para que teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Senhor, agradecemos mais uma vez a oportunidade do aprendizado e de vislumbrarmos as maravilhas desse universo criado com tanto amor. Que nesse instante nossos pensamentos se unam para alcançar todos os nossos irmãos em sofrimento onde quer que estejam. Em especial aos nossos irmãos brasileiros do sul do país, que estão passando por esse momento de prova, mas que mostra o quanto a força do amor, a sua misericórdia e a sua atenção para com cada um deles, que nossas melhores vibrações possam chegar a todos os campos aonde haja sofrimento, guerras e dissensões, que a força do amor possa envolver a todos nós, hoje e sempre, que assim seja.
Gratidão. Obrigada a todos. Bem-aventurados os pobres, físicos, porque deles é o reino dos céus. Obrigada, Deus.